Olá, pessoa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Impacto do Teatro Fora dos Palcos. Pois é, hoje, domingueira, um dia tranquilo, no meio da tarde, e eu quero falar com o meu querido, meu digníssimo Guilherme Vinícius. Guilherme Machado, ele prefere Guilherme Machado, então eu vou chamá-lo de Guilherme Machado. Ele já apareceu aqui, vou chamá-lo para esse nosso papo, tá, gente? Ok. Convidar. Beleza, está convidado. Você que está assistindo o gravado, Peraí, deixa eu ver se está aparecendo. olha aí. Olá! Tudo bem? E aí, Guilherme? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Que saudade desse rostinho lindo. Tá ficando redondinho, gostoso demais. A gente tá se alimentando bem nessa pandemia, né? Quem não conhece o Guilherme, ele era uma peninha. O Guilherme era magro de doer. Enquanto eu era gordinho de doer, o Guilherme era magrinho de doer, né, Gui? Mas ser magro me rendeu muitos personagens. Que eu não teria Olha aí, a se eu gente. não fosse magro. A gente já chega lá. Guilherme, pode se apresentar, Guilherme. Pode se apresentar da forma que você quiser. Uhum. Tá escutando um ruído aí? Tá aparecendo um ruído? Hum, não, Não? tá muito bem. É que Isso é tá ótimo, tendo muito bem. tá tendo uma sessão de cinema aí, daí eu achei que ia bater um pouquinho do ruído. Mas então, Não, tá é, massa. meu nome é Guilherme Vinícius, sou ator, diretor, produtor, professor de teatro e tantas outras coisas como a Elisa colocou lá na descrição da live. Como que eu posso iniciar? Eu comecei no Pode fazer teatro. uma pergunta? É Aham. isso, eu já ia te perguntar já. Por quê? Como que você começou no teatro? Por que que você escolheu o teatro, Guilherme? Fala pra gente. Na verdade, assim, eu comecei o teatro é, cedo, foi na escola que eu comecei o Olha aí. teatro, que eu sinto que eu comecei. Teve uma apresentação pequena lá na minha escola e eu queria muito fazer o índio, né? Na verdade, sim, teve uma menina que ia fazer a índio, a gente ia carregar ela e tal. E eu queria fazer o índio também. Todo mundo era índio, só que eu ia fazer um índio especial, né? Entendi. Aí eu pedi pra professora se eu podia fazer cantar em volta dela. Ela me deixou cantar em volta dos outros índios, né? Todo mundo sentava e só erguia a menina numa apresentação muito pequena. E daí ela deixou eu cantar. Começava a apresentação de volta, assim, eu fazia. E, cara, pra mim aquilo, acho que foi o meu primeiro pá. Quantos anos você Aquilo, tinha? eu tinha. Eu tava na segunda série, eu tinha 8 anos. 8 anos, isso. Novo. Eu tinha 8 anos de idade. Aí pra mim ali foi o momento que eu, pá, o que é isso, sabe? O que é essa coisa que eu acabei de fazer que mexeu, Adrenalina, aquela. uau, mexeu comigo por dentro. Nossa, sei lá, sabe? Mexeu comigo. E daí, nos passados dos anos, eu fui assistir novela, como todo mundo assiste, e vendo magia naquilo, né? Quando tinha apresentação Sim. de teatro na escola, eu achava legal. Na quinta série, eu fiz mais uma apresentaçãozinha de teatro. E foi no terceiro ano que realmente comecei a fazer um curso de teatro dentro da escola. Acabava minha aula, eu fazia o curso de teatro. Ali eu vi, eu falei, nossa, que legal que é isso, né? Ainda era aquela coisa, que é isso, né? É Você já tinha legal, mas seus quantos aninhos nessa época aí? nessa época eu já tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Já Aí eu tinha falei, cara, discernimento que podia passar vergonha, né? Já tinha aquele discernimento que você tava se expondo, né? sim, com certeza. Na verdade, eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito vergonhoso, tinha medo. E essa coisa de se apresentar era medonho pra mim, assim, né? Pra fazer Sim. trabalho, essas coisas, era uma coisa terrível. Só que o teatro, quando eu comecei a fazer o teatro, lá no terceiro ano na escola, ele tinha uma coisa que parecia que você estava brincando. Não tinha essa pressão, não tinha essa. Era gostoso. E quando O eu personagem, saí. né? O personagem te dá uma Aham. capa, né? Ele te dá uma capa de proteção, assim. Não é o Guilherme que tá ali. O Guilherme está Hum, interpretando um personagem. Quando eu tava fazendo teatro na escola, ainda não tinha essa coisa de fazer a apresentação do personagem. A gente tava Uhum. fazendo a aula. A gente não chegou a fazer a apresentação porque acabou o curso antes de ter uma apresentação. Aí eu saí, passei na universidade, comecei a fazer a universidade, e eis que eu conheci um amigo lá na universidade, que era irmão de uma amiga, na verdade, né, que era da minha sala, que me levou pro teatro, que foi lá que eu conheci o Elisan, né?
E lá eu conheci o Sim. teatro de verdade, né? Aquela coisa da apresentação, do público, e treinar o personagem, o corpo, a voz, decorar o texto, desenvolver. é, Ali eu peguei paixão, né? E foi, na verdade, aquele momento ali, eu tenho essa minha historinha antes, né? Que óbvio que Sim. começou muito antes, mas um momento grande, um momento que você pega e fala assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo teatro, foi nesse momento, quando eu entrei no Teatro Rei Krauss. Assim. E aí, daí pra Nós, frente, deslanchou. Eu posso falar tudo, mas assim, só pra saber como foi o início, né? o Como tudo início, o começou. início. É bom lembrar, então, que foi você que sempre teve esse interesse, né? Porque às vezes as pessoas elas caem no teatro por necessidade, né? E tá tudo É. bem, tá tudo muito bem. Eu entrei no teatro por necessidade. Era mais uma necessidade da minha mãe de que eu gastasse minha energia. Eu era uma criança muito elétrica, muito energética, tava o tempo todo acelerada, aquela criança que parece que tinha cheirado 5 quilos de pó, sabe? E aí eu precisava gastar a minha energia. E minha mãe me colocou no teatro. Mas e você já foi porque você queria experimentar, de verdade, né? Você queria experimentar aquele teatro de apresentação, teatro de montar personagem, teatro de. Ai, meu Deus. Eu menti no começo. Eu falei uma Ah, mentirinha. Eu falei, quando eu uhum. entrei, eu falei assim, não, eu quero perder a timidez. Realmente eu era tímida. Aí eu falei que eu queria perder a timidez. Mas é porque eu tava com vergonha de falar que eu queria ser ator. Ah, Eu não, era uma coisa assim, tipo, eu não vou falar que meu sonho é estar no palco, é fazer um filme, uma novela, e não sei o quê. Tipo, eu acho que isso. Eu tava com vergonha de falar isso. Daí eu falei que sim. era timidez, mas no fundo sempre foi vontade de subir no palco, porque eu tinha experimentado um pouquinho Extravasar. disso e era maravilhoso, e eu queria de novo. Você tinha seus 19, 20 anos, então, quando a gente se conheceu. 19, se eu não me engano, quando a gente se conheceu. 19 anos. Você Eu tinha fiz o teu primeiro 14, personagem. você tinha Putz, 14 anos, cara, né? eu não vou lembrar. Mas você Não tinha vou 14 anos. lembrar. Eu lembro que eu era teu pai no primeiro personagem, a primeira peça, Ah, né? O Coveiro. foi. Era Maria meu pai. Dublada. Essa peça, essa saudosa peça. O pai do Guilherme. E quando você. Assim, só pra ter um leve flashback. Como que era o Guilherme antes do teatro? Como que era esse Guilherme antes do teatro? Com 18 anos. Na Olha, faculdade, começando a faculdade. antes do teatro, eu vou dar um exemplo, eu vou explicar em um momento da minha vida, eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês como era o Guilherme antes do teatro. Eu tinha uma apresentação de RH para fazer. E essa apresentação era cada aluno ia fazer sua apresentação. Nunca tinha feito apresentação de PowerPoint. Nunca tinha ido só um pouquinho. Tranquilo. Você fazia administração, né, Guilherme? Você passou na Hã? administração. Saúde, saúde, saúde. Você fazia administração, né? Isso, fazia administração. Aí eu vou fazer minha Uhum. primeira apresentação de trabalho. E era no PowerPoint, na frente de todo mundo. E para mim aquilo era aterrorizante. Quando eu Sim. comecei a apresentação, deu branco, sabe? Eu esqueci de absolutamente tudo. E logo após, eu comecei a ter a fala parada. Começou. O ar Gente, começou a ficar. literalmente Meu começou Deus. fazendo. E quando você. Oh, Sumiu a voz, Deus. sumiu. É bizarro, assim, eu nunca tinha acontecido isso comigo. E a professora Uhum. pegou e me olhou com uma cara assim, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? O que é Tá isso? morrendo. E daí. E ali eu fiquei nervoso. Ali eu tremi Você na base. travou. Você travou. Travei, travei, travei. E aí, não continuou a apresentação? Como que foi? Aí eu meio que, tipo, corri o negócio, pulei tudo e terminei assim, tipo, sabe quando você corre? Sim, Tipo, sim. eu não apresentei a apresentação que eu tinha pra apresentar. Sim, sim, sim. Você só falou, Né? cara, eu quero sair daqui o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Aham, Guilherme, por que que tá fazendo isso com você? eu queria ir embora dali, eu queria ir embora dali. Eu tava me sentindo como se alguém tivesse me jogado num paredão, assim, e me julgasse, assim, sabe? Parecia que todo mundo tava me julgando. Aí foi horrível, foi Sim. horrível, foi horrível.
Que Foi nem um pouco experiência bom. traumática, cara. E sabe por que eu falo isso, Gui? Porque geralmente quando você tem a primeira experiência com o público traumática, você não quer mais voltar. Você não quer mais pisar no palco, você não quer mais se apresentar, porque você foi pra lá sem técnica, né? Foi o Guilherme nu e Não. cru fazer a apresentação que ele Isso. tinha, sem técnica nenhuma. E aí quando você Eu pisa. nunca tinha subido daquele jeito. E era um palquinho mesmo. Na faculdade tem Uhum, uma plataforminha para subir na parte da sim. professora tinha, né? Não era reto. E Nossa, daí eu passei que essa vergonha. tenso. Então, esse era o Guilherme antes do teatro, era um Guilherme envergonhado. A tua maior Bastante. dificuldade antes do teatro era o quê, Gui? Você lembra? De Era relacionamento, assim, essa, de vergonha. timidez, expressão, Timidez. vergonha. Timidez. Era a maior. Tipo, vergonha de Tudo eu chegar numa tinha medo. rodinha, assim. Tinha vergonha de Vergonha. chegar numa roda de amigo. De me Tinha. apresentar, de chamar alguém pra sair. Meu Deus do céu. Sai fora. Eu falo isso porque eu conheço, Gui. Eu falo isso porque eu conheço, Gui. Eu conheço as lutas, Gui. E, cara, beleza, você foi lá, você enfrentou. E como que foi essa primeira vez que você pisou no palco do teatro? Quando você já tinha uma técnica por trás, você já tinha um personagem, você já tinha um intuito. Você lembra como que foi esse Guilherme? O Guilherme, Ó, o jovem ator. Eu lembro do dia que você se apresentou a primeira vez no teatro. a minha primeira vez, uma coisa foi tão grande pra mim, e eu não sei. E eu não sei se para as outras pessoas foram grandes também, né? Mas foi criar. Eu acho que foi a coisa mais mágica, assim, porque eu ganhei dois personagens. O rei, eu acho que ele não quis me deixar lá para apresentar um personagem grande, né? Porque dava Primeira pra ver que eu era uma vez. pessoa tímida, que tinha medo e tal. Gente, eu tive medo de Sim. falar o primeiro dia. Que ele Se perguntou quem é apresentar, né? você, qual é o seu nome na rodinha. Hum. Aquilo foi. Minha mão suava, 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 suava. Gente, como é louco isso, né? E depois você vai. É, Porque o teatro ele é sim. light. Tipo, não é igual uma apresentação de uma faculdade que todo mundo olha pra você e já te julga. No teatro não, tá tipo todo mundo tentando aprender e é gostoso, sabe? Tipo, E a você vê galera que em as pessoas volta estão te apoia, acreditando. né? Sim, Aquele, sim. igual aquele exercício do que você empurra a pessoa num círculo e a outra tem que pegar. E a gente fez Uhum. esse exercício e Confiança. realmente, tipo, passa muita confiança pra você. Sim. E nessa apresentação, essa minha primeira apresentação, que era Maria dublada, teve uma cena que eu falava assim, que eu gritava no meio da aula, ganhei, tirei a carta Pikachu 360 acoplada à velocidade. Todo mundo lembra a primeira fala, né? Todo mundo lembra. Aí eu levantei e era uma carta. E daí o que eu fiz? Era só pra eu falar, ganhei. Tipo, era pra eu estar sentadinho e falar, ganhei, carta Pikachu, não sei o quê. Eu levantei, subi em cima da cadeira, eu não sei se você vai lembrar. Subi em cima da Sim? cadeira e levantei a mão e fiz assim, ganhei! Tirei a carta Pikachu 360 comprada na velocidade. E daí, cara, aquilo pra mim, tipo, quando eu fiz no ensaio e o rei gostou, ele falou, legal isso daí que você fez. A satisfação que eu senti, tipo, que A bom dar uma criação, né? coisinha tão pequenininha e pra mim tão marcante, sabe? Foi muito. E ver as pessoas se divertirem, darem um meio sorriso, sabe? Tipo, porque não era uma Sim. piadona, mas era uma coisa assim, tipo, cara, que legal. Tipo, Fui eu que fiz, eu coloquei esse caco aqui, né? Eu que fiz essa expressão, eu que. A criação. Eu lembro. E no dia da sua primeira apresentação, Guilherme, como que foi o dia da sua primeira apresentação? gente, eu descobri que eu sofria muito com ansiedade. Porque Ali. no dia. Isso. Porque no dia da apresentação, a gente foi fazer um ensaio geral um pouco antes da apresentação. E quando eu estava indo para esse ensaio geral, eu estava indo de carro com um amigo meu que também ia se apresentar, o Jorge. E a Foi que te Rebeca tava apresentou o levando. teatro, né? Ele te É. apresentou o teatro. E no meio do caminho eu comecei a ter ataque de ansiedade. Eu nunca tinha tido isso. E daí eu descobri como era ter um ataque de ansiedade. Uma Eu me crise, contorci né? Aquela todo, minha mão, crise. Meu assim, se Deus. contorceu todo, assim. E aqui subiu tudo assim, foi parando tudo, sabe? Meu corpo. Se foi tendo tipo uma cãibra que a gente chamou, né? Uma cãibra. É, Guilherme fica fui torta, tendo você uma tava cãibra, morrendo. assim, ficando tudo.
Foi assim, ó, eu fiquei assim, ó, ele gruda assim, né, tudo puxa. Foi aterrorizante. E Mas depois a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu estava no palco esperando o Guilherme atrasado, junto com mais duas outras pessoas que também iriam apresentar. Você estava com a Rebeca e com o Jorge, né? E aí, de repente, o rei fala assim, ó, o Guilherme não vem porque ele tá tendo uma cãibra. A gente, sai daí, o cara tá tendo uma cãibra. Depois a gente vai saber que era uma parada séria, né? Que era não, uma tinha crise de sido muito ansiedade que você sério. tava tendo. Sim. Mas no momento a gente ficou, pô, é uma cãibra. Pô, o cara não vem pro ensaio geral porque ele tá tendo uma cãibra. Sério, E, isso e, pra gente soa e, muito, muito pequeno, assim, sabe? e sabe o que Depois a que gente foi é? entender. Porque pra mim é engraçado porque foi um problema que ali ele teve o ápice dele, porém, ao mesmo tempo Uhum, que ele teve o ápice dele, foi um momento que eu descobri a solução para ele. Porque o teatro se tornou uma solução para minha ansiedade, né? Quando eu tô uhum, fazendo teatro, quando eu tô praticando, a minha ansiedade diminui muito, sabe? Diminui muito, porque você trabalha o corpo, a mente, e isso sim. é muito, muito gostoso. O Guilherme é aquele amigo que eu já falei em algum vídeo aqui, que é o amigo ansioso. O Guilherme é muito ansioso, gente. E quando a gente tá falando, sei lá, de qualquer outra coisa, fora do teatro, e a gente tá fazendo, tá num projeto muito legal, o Guilherme começa a ficar ansioso, e o Guilherme começa a perder o foco, e começa a mão suar, e começa com vontade de, sabe, de precisa tirar atenção, essa ansiedade. O que que você faz, Guilherme, quando você tá muito ansioso? Olha, eu ou eu como, acho que é uma das primeiras coisas que eu faço. É Sim. E comer, você pegar um tem um amendoim, controle, né? um Sim, você amendoim tem muito salgadinho. controle. Uhum. E é engraçado que com o tempo você vai aprendendo a controlar isso, né? Porque antes você Sim, não tinha esse controle, né? Vinha essa não, ansiedade, que nem lá na época da faculdade, vinha essa ansiedade e você, pô, só sofria, deixava ela fluir, né? Uhum. só sofria. E, tipo, hoje em dia também, uma coisa que eu não deixo mais chegar no ápice é porque eu trabalho a respiração, né? No teatro a gente aprende a trabalhar a respiração. E quando eu tô muito ansioso, que eu vejo que vai dar alguma coisa mais grave, assim, Sim. aí eu trabalho a respiração. Começo a trabalhar a respiração e vai voltando ao normal. Isso é muito importante, cara. Eu tenho uma aluna que ela tava tendo crise de ansiedade mesmo, de perder o controle e ficar, sabe, naquela coisa de ansiedade e Uhum. chora e faz várias coisas. E ela, na mentoria que passou agora, inclusive hoje é o último módulo, o último encontro da nossa mentoria, ela. Eu entrei em contato com ela semana passada e ela falou que ela superou uma crise de ansiedade com uma das técnicas que eu passei lá. Então, eu passei para Ai, ela que uma massa! técnica que eu já passei aqui, inclusive, a técnica do 555, e ela falou que ela estava vendo que ela estava começando o coração a acelerar, e é do nada. Ela não estava tão assim, sabe, não deixou criar. Ela estava de boa e de repente começou uma situação onde ela não tinha controle, ela viu que ela estava tendo aquela crise de ansiedade e ela aplicou a técnica. Quando ela aplicou a técnica, ela, pum, baixou a ansiedade na hora, assim. Daí ela me contou, cara, pô, eu ganhei meu dia, ganhei meu dia. Eu falei assim, ai, que lindo. Por quê? Porque é sério, né? A quem olha de fora e fala, nossa, tá tendo crise de ansiedade, olha que mimimi, que fresco, qualquer outra Não, coisa. não é. Mas a pessoa que sente isso, ela não é brincadeira, cara. A pessoa que sente é doído. É um negócio que não tem como fugir, né? Tá dentro de você, é muito ruim. É muito ruim Uhum, quando vem de você, né? E é uma coisa totalmente. Não é igual um machucado que você passa um metiolate, sabe? Não é. É ruim. É ruim, sim, não é bom. Não é gostoso. é, E o machuca, né? teatro ele ajuda muito. O teatro ele ajuda. Ele tem várias técnicas para ansiedade. Uma delas que funciona comigo, no caso, é a respiração. É uma das que Sim. melhor, na verdade, é a respiração. Guilherme, por que eu trago as pessoas aqui? Para as pessoas falarem, para os outros ouvirem da tua boca. Porque às vezes só o Elisan falando, teatro é bom, teatro funciona, teatro ajuda, teatro isso. Não soa da mesma forma. E alguém pode ser que se identifique com você. Pode ser a pessoa que identifica você, o cara bonitão, com o cabelinho arrumadinho e tal, não identifica com o Elisan barbudo, igual mendigo, mas ele se identifica com você. E ouve você falando isso, torna Uhum. mais perceptível para a pessoa. Porque o Guilherme, não sei se você está acompanhando, mas tem horas e horas falando sobre isso. Falando saúde, salute, salute. Perdão.
Eu tenho horas e horas falando sobre ansiedade, relaxa. Falando sobre ansiedade, sobre timidez, sobre quanto o teatro pode te ajudar. E, pô, trouxe as meninas aí, trouxe a Ana, trouxe a Amanda. Vou trazer mais algumas pessoas para compartilhar as histórias. Eu acho que a gente aprende muito pelas histórias dos outros, né? E as histórias, elas são reais, assim, não tem como você falar assim, não, não é verdade isso que você sentiu. Porque você sentiu, aconteceu, entendeu? Tipo, não tem como negar isso. A pessoa pode não acreditar em você, ela pode falar assim, não, o Guilherme tá mentindo, mas ela é real, ela aconteceu, né? E, Gui, eu queria te perguntar uma outra coisa. E essa aqui pode ser profunda ou pode não ser, depende de você. Eu sei que você é um cara muito profundo às vezes, mas vai de você porque você trabalha nesse meio. Então, por que você ficou no teatro? Por quê? É, eu não sei explicar assim com detalhes, Uhum. porque é uma coisa que está mais ligada a um sentimento do que um tópico, sabe? Uma razão Então, verdadeira, assim, né? isso. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa que se apega, né? Não é que se apega, que gosta, que se sente livre ali. E pode parecer clichê, mas essa coisa de viver vários personagens é muito bom pra mim. Porque eu sempre falei isso pro Elisan, pode me chamar de louco, mas eu amo viver, sabe? Tipo, eu amo, assim, eu falo assim, cara, eu dou muito valor em estar na Terra, em ter a vida na Experimentar, né? Terra. Tipo, isso é Sim. muito legal. E o teatro, ele te proporciona experimentar coisas, sabe? Como é se portar como médico, como um advogado, sabe? Várias coisas. E além, sabe? Tipo, você assistir aqueles filmes que tem eu já fiz pedra no teatro, sabe? Uma pedra falante. Já fiz Uhum. um monstro. Um monstro não, era um elfo. Eu fiz um elfo. Gente, onde na vida que eu vou ser um elfo? Tá entendendo? Sabe? Que momento da vida. Aonde? Só no RPG, só. Não Sabe? tem, cara. Imagina. Sei lá, você tá trabalhando aí numa farmácia, ou você tá trabalhando como telemarketing. Como que no meio lá do telemarketing você tá. Olá, senhora, por favor, venha, sei lá o quê. Não tem como. Tipo, você não experimenta no dia a dia. Não. Sabe? E ali são pessoas. O que eu mais me fascina do teatro, cara, é o companheirismo. Tipo, são pessoas que se juntam em prol de alguma coisa específica. Tipo Sim. assim, não é só você que tá ali viajando no personagem, sabe? Tá todo mundo acreditando naquilo. É todo Todo mundo mundo é louco construindo ali aquela dentro, né? história, aquele mundo. Uhum. E isso me fez paixão. E tornar isso como. Imagine que gostoso que é pra mim fazer. E tornar isso a minha profissão, olha, vou dizer, foi fácil. Foi fácil fazer essa escolha. Foi fácil decidir que era isso que eu queria pra mim, sabe? Como profissão, como vida, Sim. né? Ficar tantos anos. Conheço muita gente que não tem o teatro como profissão, porém tá Sim, até sim. hoje no teatro, você tá entendendo? Porque o teatro, ele é sim também um hobby, né? Sim, Um com certeza. desestressante, um estimulante, porque ele estimula você a viver, né? O teatro ele faz você evoluir. Muitas Uhum. questões da vida. Ah, eu sou uma pessoa muito quieta, ah, eu não sei falar não. Todas essas questões, eu tinha tudo isso, né? Eu tô falando com esse que eu tinha. Eu não sabia falar Sim. não, não sabia. E o teatro me deu muita força, sabe? Ele deixou eu gritar, ele deixou eu falar, ele deixou eu falar não em cena. Eu falei, nossa, não Sim. é tão difícil assim falar não. Eu disse o problema, de sempre falar sim pra tudo. E ele Sim, te sim. evolui como ser humano. Então, necessariamente, não precisa ser só uma profissão. Pode ser um hobby, pode ser algo que você trabalha para te ajudar a crescer pessoalmente, né? Na sua vida pessoal. Ele é muito real, né? É muito real. Porque, cara, por exemplo, nessa mentoria aí que rolou, tem gente que quer dar aula online, quer ensinar. Minha mãe, por exemplo, ela quer dar aula de costura. Ela quer ensinar as pessoas Uhum. a costurarem. E tem gente que quer dar aula de filosofia. Sabe? Então, cara, é um contraponto, assim, tipo, e não tem nada a ver com o teatro. A pessoa não quer ser ator e atriz. E eu tento, Guilherme, colocar isso na cabeça das pessoas. E, ó, juro pra você, porque se torna.
isso que você falou de ter experiências, a gente no dia a dia não pode ser um elfo, a gente no dia a dia não pode ser uma pedra, mas no dia a dia a gente também não experimenta a nossa voz, a potência vocal que a gente tem, nossa respiração, a nossa expressão corporal. No dia a dia a gente trabalha o mínimo da nossa linguagem e do nosso vocabulário, e só. A gente trabalha pouquíssima criatividade. No teatro é um mundo onde você pode criar, você pode ser o que você quiser, e lá você é verdadeiro. Acho que isso é o que mais traz a amizade, nossa amizade, o que mais traz esse sentimento de, cara, eu conheço o Guilherme, porque eu vi o Guilherme ali, no palco, como ele é. É o Guilherme que está ali aberto para todas as opções e improviso e qualquer coisa assim, mas é o Guilherme. Né? Algumas coisas me admiram nas pessoas. Como eu já falei, por exemplo, o Michael consegue ter uma expressão corporal, nossa, gigante. O Guilherme ele tem uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. A primeira dela é esforço. O Guilherme é uma pessoa, ó, gente, o Guilherme é muito esforçado. Se ele botar na cabeça e falar assim, gente, eu vou fazer isso aqui, e você pode, sabe, você pode levar ele para jogar ele num baú dentro do mar, ele vai sair de lá e vai fazer aquele negócio que ele quer fazer. Ele quer fazer isso, não tem como tirar isso da cabeça dele. Ele quer. E outra coisa em cena que você é muito forte, que sempre percebi bastante, a gente fez peça junto com isso, é essa tua inocência. O Guilherme ele consegue transformar esse jovem adulto, barbudinho, bonitinho, numa criança. Na hora, assim. A facilidade que o Guilherme tem é muito grande de transparecer inocência. O Guilherme se transforma numa criança na hora. Você fala, pum, transforma uma criança e pronto, e consegue. Acho que a criação de personagem, ela te possibilita essas experiências que você falou, né? De você se jogar, se experimentar. Pô, em que vida realmente você vai poder ser um médico, um advogado, um farmacêutico ou um administrador? Cara, você tem que viver 25 mil vidas para você conseguir fazer isso. E ali ele te possibilita, né? Te possibilita cada ensaio, cada encontro vai te possibilitando isso. E eu posso te perguntar, meu querido Guilherminho, meu incrível Guilherme, qual que era a tua maior dificuldade dentro do teatro, assim? Você como pessoa? Tudo. Cara, era tudo difícil. O teatro, eu vou ser sincero, eu era um ator muito ruim. Eu era péssimo. Eu olhava o Jorge, olhava o Mike de acabar de entrar, sabe? E eu falava assim, gente, essas pessoas são soltas, tipo, elas entram ali e se soltam. E você também já estava um tempo também, já tinha o conhecimento, e eu falava, gente, quando que eu vou ser bom assim, sabe? Quando eu vou conseguir desenvolver isso em mim? Então era difícil para mim fazer, decorar o texto era muito difícil para mim. Fazer o personagem, tudo era difícil para mim, tudo era complexo. Tudo era complicado. E como que você deu a volta? Como que você saiu do ator que tinha dificuldade para se transformar num professor? Que hoje você é um professor de teatro, um professor de cinema e TV. Como que você saiu desse contraponto? Eu acho que é uma pergunta que eu já pensei várias vezes e eu tenho a resposta. De fora eu posso imaginar como que é, mas eu quero ouvir de você. Eu acho que o teatro ele tem uma coisa de momentos, sabe? São momentos. Eu fui, fiz. E eu cheguei num ponto que eu falei assim, tá, legal, eu não tenho o talento, né? Eu não tenho aquela coisa de fazer sem, sabe, parecer natural? Eu não conseguia. Brilho natural, sim. Eu não tinha, tipo assim, por exemplo, eu não era uma pessoa que nunca fez teatro, cheguei no teatro e arrasei. O Michael, você sabe, o Michael tem talento nato. Já falei aqui, já. E ele manda ver. E eu não. Fui atrás das técnicas. Eu falei, cara, eu vou ser um bom ator igual todos eles. Eu quero chegar no mesmo nível que eles. Eu não vou ficar pra trás. E a partir do momento que nem você falou, que eu falo que eu vou, não tem. Aí eu estudei. Técnica. Técnica em cima. Tudo que eu faço, desde a respiração do personagem, da voz, é tudo técnica. Eu não machuco minha voz, que nem agora, eu tô falando com a voz de cabeça, eu não tô machucando minha voz. Eu posso falar alto quanto for, eu não machuco minha voz, sabe? Então,
eu fui aprendendo essas coisas. Falar alto sem machucar a voz, fazer o corpo, o personagem, Uhum. a energia em palco, a força em palco, que é o tônus, né? E é Sim, técnica, é sim. muita técnica, que é manter firme aqui, ó. Você faz o personagem muito firme. Trava. Parece Uhum. que tem aquela presença, sabe? Tem aquela coisa forte no palco. Pode ser um personagem mole, pode ser um personagem que é mole, mas ele é mole com tônus, Mas ele não é mole, mesmo o mole, mole, personagem mole. mole, ele tá com tônus. Você tá mole, Sim, você com tá tônus. firme. Uhum. Porque você tem que ter presença de palco. Você tem que entrar e as pessoas prestar atenção em você. Você não pode ser uma Uhum. pessoa comum, sabe? Você tem... Comum que eu falo, você não pode ser uma pessoa que não tá percebendo o seu corpo. Que é o que você É, vê no dia a dia. Tipo, ninguém tá percebendo o seu corpo. sim. As pessoas estão lá andando ali na rua, com o corpo assim, tipo, você vê que ela não tem noção nenhuma de pra onde foi a mão dela, pra onde foi o pé, sabe? E é Se ela engraçado que postou. isso transparece na apresentação, né? Quando a pessoa não presta atenção no corpo dela no dia a dia, quando ela vai se apresentar, que ela precisa, opa, tá todo mundo olhando pra mim, o que que eu faço com a minha mão? Eu corto, jogo Aham, fora, enfio no bolso, o que que eu faço? Cruzo. E a consciência corporal te traz isso. Você tá o tempo todo presente. Você aham. tá na live ou você tá almoçando e você tá presente, você tá tendo essa noção. Né? Isso é impactante de verdade. Isso é Então, de muito fato, o que te ajudou foram as técnicas, Gui. as técnicas. Absurdamente. Senão eu não teria me tornado o ator que eu sou hoje, sabe? Uhum. Se eu não tivesse me aprofundado em técnicas. Na verdade, eu fui montado e transformado em cima de técnicas. Né? Digamos que eu adquiri o talento. Né? Eu fui atrás dele, porque eu não tinha talento Boa. na. Talento se E essa cria, coisa que né? você tem que ter talento é mentira, gente. Dom, talento é Sim. mentira. Eu sou a prova viva disso, é mentira. Você não precisa ter, você corre atrás, que você consegue. De fato, se você tiver uma facilidade, você pode crescer, né? Se você tem uma facilidade, você cresce. Pô, eu te dou uma técnica de voz, o que o Guilherme precisa treinar 10 vezes, por exemplo, o Mike ele treina 2 vezes e para ele tá tranquilo. Ele domina, ele tem Aham. o corpo dele adapta aquilo e entende. Já tem gente que tem uma dificuldade maior. Eu também não sou a pessoa que nasceu com talento. Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Mas eu fui aprendendo, fui entendendo. É que nem, sei lá, a comédia. Comédia não é o talento, ó, aquele pessoa é engraçado, sabe? Tem gente que de fato Aham. nasce com aquele dom de ser engraçado. Aham. O Whindersson Nunes é engraçado demais por ele ser ele. Mas não significa que a pessoa não pode chegar ao nível dele com técnica. Existem Sim. diversas pessoas que com técnica conseguem ter uma naturalidade que nem a dele. Porque você vai forçando, né? Você vai colocando, vai expondo pro teu corpo, você vai expondo pro teu corpo, ó, é assim que faz, é assim que faz. Aí esse é o tempo. É assim que você projeta a voz, é assim que você faz essa piada, é assim que faz. Chega uma hora que ela se torna natural para você de tanto você forçar, né? Outra pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, hein, Guilherme? Qual é a área do teatro que você mais curte? Produção. É a produção, gente. Eu gosto de correr atrás, de ir atrás do figurino, de ir atrás da maquiagem, de ir atrás do cenário, das luzes, a preparação dos atores, se eles estão certos nos personagens, a bilheteria, o teatro. É uma preparação muito grande, eu gosto. Nossa, Sim. porque você cria algo e quando você vê completa, eu gosto. O Guilherme é um dos poucos profissionais que eu conheço que se interessa de fato pela produção. Sabe, essa produção interna também, de vou escrever num edital, vou fazer isso, vou correr atrás, precisa falar com a empresa, vou falar com a empresa, preciso fazer isso, vou fazer isso. Guilherme é um dos poucos artistas, e o artista que a gente sempre fala, lá na Faça Cena, por exemplo, que é o artista precisa ser completo, né? Aham. O ator precisa ser completo, nem que seja um mínimo, toca um violão, nem que seja um sol, um ré e um dó, mas ele toca um mínimo. Se precisar, ele vai tocar ali aquele mínimo. Toca um piano, toca uma gaita, entende o corpo, entende a voz, entende criação de personagem, interpretação. O mínimo, né, Gui? O mínimo. Mínimo. Exatamente. Eu gosto. Para mim, a produção é a minha casa, né? Depois de ser ator, que eu falo assim, todo mundo pergunta, mas você é ator ou produtor? Os dois. E os dois e Só mais um puta, pouco. né? Sou pizzaiolo, sou Empresário. atendente, Isso é tudo. cara, tudo, tudo. Não, não existe isso de você ser.
ah, você é tal coisa. Não, O eu gosto rótulo, muito do meu né? Você pai, gosto tomou, muito de assumiu o produzir, rótulo. sabe? Eu gosto de viver, eu gosto de viver. E isso é uma das coisas mais legais que o teatro te proporciona. Gui, se eu tirasse o teatro hoje de você e falasse, você está proibido de fazer teatro, qual que seria a outra arte que você ia se identificar mais, que você acredita, assim? Eu tenho uma Outra noção. arte, se eu saísse do teatro. Mas o Hum, teatro não vale nada relacionado à interpretação. tirei o teatro. Só te tirei o teatro. Ah, eu ia pro cinema. Ia pro cinema. Outra, cinema tem produção, tem interpretação. Eu ia Tem pulando no gravação, tem cinema. tudo. Na verdade, eu Inclusive sempre você já foi, tô. né? Eu tô Sim, pra sim, você é do cá cinema. e pra lá, pra cá e pra lá. Gosto, mas o É, teatro é minha alma, sim. é o que eu tenho paixão. Mas eu sempre tô com um pezinho lá no cinema, na TV. Eu gosto muito de fazer também. Quando, posso te perguntar, quando foi que você viu que você pretendia algo de verdade com o teatro, assim? Você entrou no teatro e falou assim, cara, posso ser ator, hein? Posso ser isso. E o que que você fez pra isso? Eu resolvi fazer um trabalho na faculdade de uma peça. Meu trabalho final, né? A montagem de uma peça Uhum. teatral. A terapia familiar. Foi o meu trabalho da faculdade, né? Tirei nota 7, não tirei nota 100, gente. Tirei nota baixa. Porém, eu fui, acho que, o único que fez o projeto no papel e fez ele real, né? Uhum. Eu posso não ter tirado 100 no trabalho, mas eu tirei 100 na vida. E Sim. aí, e aí a gente fez a montagem desse espetáculo. Foi a primeira vez que eu fiz a produção de espetáculo mesmo, sabe? De alugar o espaço, conseguir figurinos, atores, o texto, o cenário. Foi muito legal. Foi muito legal o cenário que a gente fez, que foi tipo uma casa. E a gente, os meninos, eles montaram tudo, o Maico, fizeram Michael. toda a montagem. A gente foi buscar o papelão, lembra? Lá de Nossa! casa, bem longe. Foi buscar o Sim, sim. papelão. A gente fez cenário de papelão, madeira, que até umas madeiras que tinha lá no teatro. E ficou tudo muito, muito, muito bacana, assim, pro que a gente tinha de conhecimento. Uau, Foi no ficou. festival? Foi no festival que a gente fez, né? Não, Ou acho ela que foi entrou antes. depois no Não, festival? foi no. Não foi no festival, foi na Semana Cultural. Hum. Teve a Semana Cultural e depois o festival. A gente se Uhum. apresentou 3 vezes. Semana Cultural, festival e cartaz. É, a A gente apresentação em si a gente fez sei lá quantas vezes, né? Mas você diz entrou em foi. cartaz, né? Entrou em Essa daí cartaz. ficou bastante cartaz. Aí, Sim. quando eu vi que eu tava produzindo, que eu tava fazendo, que tava bacana, legal, eu falei assim, vou buscar mais, vou fazer mais. Tipo, Dá pra parece que eu fazer, posso né? mais, Uhum, sabe? dá pra Tipo, fazer, né? eu sou bom no que eu faço, eu acho que eu sou bom, acho que dá, tá boa. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, foi aí que eu fui pro Rio de Janeiro. Não, na verdade eu fui pra São Paulo primeiro, estudei na Hofmaier um mês lá, fiz um intensivão. Daí eu gostei, eu fiz o curso de TV, teatro e dança. E eu gostei bastante. Uhum. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Quer dizer, eu voltei, apresentei a terapia familiar e um mês depois já fui pro Rio de Janeiro. Aí fiquei 4 anos no Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro estudei mais a fundo cinema, né? Cinema, TV. Participei de 3 novelas, né? A Vitória, o Rico e o Lázaro, Os Dez Mandamentos. E Uhum. daí participei de várias produções independentes, de cinema, de série. Você deu aula E lá de cinema, né? Não deu? dei aula de teatro lá. Foi aula De de teatro. teatro. Aula de teatro. E Uhum. aí, lá, o conjunto a isso, eu fazia apresentação de teatro nos shoppings. Eu cheguei a montar uma peça de teatro, não foi pro palco, infelizmente, mas a gente fez toda a montagem dela, todo o processo. A gente ficou, acho que uns 6 meses fazendo o processo de montagem do espetáculo, foi bem cansativo. Fiquei triste, né, que não deu para apresentar, mas a experiência de montagem foi ótima, né? Você sabe como que é. 90% do processo da peça, praticamente, né? 90%. Só faltou a apresentação. Uhum.
E então eu sempre tive nas duas, né? Tanto teatro, aí eu fazia teatro nos shoppings, eu fazia teatro nas escolas também, que eu trabalhava com escola, fazendo teatro em escola, né? Teatro em escola. Aham. E eu fui, cara, ali eu não tinha mais ali. Você entrou e você Então eu mergulhou e você falou, comia cara. o que tinha na minha mesa para comer, o dinheiro vinha do teatro, né? Vinha do meu trabalho como ator. Então Uhum, não legal. tinha, cara. Ali acabou. Eu já era aquilo que eu ia fazer na minha vida. Sim, você se apaixonou e foi. Se apaixonou e Ali eu foi. descobri. Eu falei, dá pra comer? Ah, dá pra almoçar e jantar, cara? Tá bom, tomar um café. Tá bom. Dá pra viver disso, né? E Um acredito que sorrisão no rosto. o Rio ele te trouxe um mar de oportunidades. Quantos anos se passaram em 4 anos lá, Guilherme? É, Tipo, 30 anos de experiência, olha, sei lá quantos anos. eu falo que a minha sensação, às vezes, é que eu tenho uns 45 anos de experiência. É a sensação que eu tenho dentro de mim. Não tô Sim. tão longe dos 45, mas a minha sensação Ah, minha tá é uns jovem. 45 anos de Tá experiência. longe. E eu vivi muito, assim, tipo, eu tenho muita carga de experiência na minha escola, assim, às vezes chega a pesar, sabe, de tanta coisa que eu fiz. E assim, eu sempre estava ali presente. Eu acho que todo mundo que estava comigo percebia que eu queria aprender, sabe? Eu queria crescer, eu queria Sim. mais, né? Para hoje poder passar para as pessoas esse conhecimento, né? Para hoje poder colocar em prática também esse conhecimento. Foi, Uhum. eu fiz tudo, gente. Eu fiz tudo. Eu fiz câmera, eu fiz áudio, eu fiz tudo, tudo que vocês imaginar. Minha lista é extensa de do que eu posso fazer dentro do teatro, do cinema. E graças a Deus eu aprendi tudo, porque me cresceu como ator também, porque saber onde a câmera está posicionada, onde o áudio está posicionado, como dar aula, né? Como você vai ensinar alguém algo que você não sabe. Então, Uhum. você cresce muito, sabe? Você cresce muito. É aqueles degrauzinhos, né, da vida que você vai subindo. Sim. Voltando à pergunta que você fez, nesse momento eu vi que era o que eu queria pra mim, né? Que era a minha vida. Eu falei, agora eu vou viver disso. Agora, ou seja, na produção, não é só atuando, né? Seja na produção, Sim. seja no meio, né? Eu vou estar ali, tá ali. Tá uma hora eu vou mexer com música. Vivendo, respirando isso, né? Sim. É muito gostoso. Né? Você, Vemos alunos apresentando, é quase como se tivesse eu lá em cima. isso que eu ia te perguntar, qual que é esse processo do professor aí, esse processo do Guilherme professor? Porque o Guilherme ator, são vários papéis, né, que a gente vai assumindo. Guilherme produtor, Guilherme ator, Guilherme empresário, Guilherme... Mas o professor, ele tem uma carga que é uma responsabilidade muito grande. É isso que eu Como ia que falar. é? Como que é esse lance do professor aí? Eu ia falar exatamente isso. O professor ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, tudo que você faz tem que ser muito bem feito, porque você precisa ensinar como você vai ensinar o errado, como você vai ensinar um aluno a fazer uma atividade errada, né, de uma forma errada. A maior preocupação do professor, pelo menos para mim, em relação ao teatro, é se seu aluno está machucando a voz dele. Se seu aluno tá com um corpo dolorido, tipo, tá fazendo uma forma que vai prejudicar o corpo dele. Uhum, Se ele está confortável no crescimento dele, porque eu acho que a gente, como professor, a gente tem que olhar o outro, né? A gente não pode ver, não é dar a mesma aula para todo mundo. No teatro não dá isso, porque tem uma pessoa que está mais cada um tem a sua avançada, tem dificuldade. outra que não dá tanto. Então, você não pode, é perigoso isso, você pode machucar a pessoa. Então, tem essas coisinhas que o professor ele tem que ter esse feeling, essa delicadeza para dar aula para o aluno. No mais, é só passar aquilo que você aprendeu, porque ser professor é repasse de conhecimento. Né? Não tem como você Uhum, ser professor se você não aprendeu nada. Agora, quando você sabe que você sim. aprendeu muita coisa, você repassa para o aluno assim, perfeito, vem, não, você lembra de tudo, você pega um exercício, claro que nós professores nós fazemos a nossa aula, né? Nós montamos a nossa aula Sim. antes de dar ela.
Os E meus vídeos aqui, eu não, supetão, vou ver o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Não, tem um porquê, tem uma sequência ali, né? eu nunca esqueço o dia que a gente deu uma aula que eu preparei as luzes, tudo, e fiz umas marcações no chão. E daí o pessoal era para fazer uma apresentação. Eles tinham que interpretar sem falar, né? Sem falar e sem se mover. Só com o Aham. olhar. E eles paravam nas marquinhas e tava tudo aceso a luz. E pá, apaguei a luz. Tudo no escuro. Daqui a pouco eu ligava uma luz e ligava exatamente no aluno, sabe? A luz estava ali em cima do aluno para ele fazer a interpretação. Eu falei, agora, quando eu ligar a luz em você, você faz a interpretação. Eu lembro que no final da aula os alunos falaram, nossa, que legal, já tá tudo preparado. Tipo assim, não é Sim, pô. jogado, sabe? Tipo, você não montou na hora, você não colocou a luz em cima da gente na hora, você já deixou tudo preparadinho. Esse é o Foi desafio do pensado. professor, é deixar tudo preparado para o crescimento do seu aluno. Porque ali é uma pessoa que não adianta nada você falar que é professor e teu aluno não ter crescimento. Né? Vem muito do professor o crescimento do aluno, sabe? Sim. E a vontade dele também, obviamente. É porque todo professor quer ter resultado, né? O resultado com o aluno. Se você passa uma coisa, o aluno entender. Se você, o aluno não entendeu, você passa de novo de outra forma. E você faz Uhum. até ele entender. É bem simples, né? O processo é bem simples. É quase que nem, sei lá, correr uma maratona. É um passo depois do outro, um passo depois do outro. É simples, mas não é fácil. Tá? É simples. É só você dar um passo ali, mas não é fácil, nem todo mundo consegue, né? E o resultado é o que te dá o brilho no olho, né? Para mim, pelo menos como professor, não é só a aula, não é só preparar a aula. Para mim, a minha maior felicidade como professor é quando o aluno aplica, ele coloca em prática e ele tem aquele resultado e eu fico. É como se eu tivesse. É como se eu tivesse, sei lá, feito o corpo, ou a voz, ou a ansiedade, ou a timidez, tivesse livrado daquilo, sabe? Cara, que incrível, olha que massa. Fui eu que ensinei. É, Você fica assim, ai, tão lindo. teve uma vez que meus alunos eles estavam se apresentando e eu falo que o gostoso não é só ver o resultado perfeito. É o imperfeito. Na verdade, o imperfeito é mais gostoso, gente. Não, claro, no começo. Depois você quer mais perfeição. Mas no começo, quando você vê o seu aluno ali se apresentando, aí deu erro na cena, deu uma coisa errada, e seu aluno pegando todo aquele conhecimento e consertando, e você sabe que foi você que passou aquilo para ele, eu acho Sim. que é mais gratificante ainda, sabe? Teve uma cena com uma aluna minha, elas tinham que esperar a outra se trocar para elas saírem de cena e a outra entrar. Como estava muito ruim essa marcação, eu fiz a outra menina que ia entrar bater palma. Eu falei, bate palma para entrar. Só Uhum. para as meninas do palco ouvir. Beleza. Elas estavam apresentando a cena e daqui a pouco uma das meninas, das princesas que estava no palco, pegou e falou assim: vamos embora? E a menina não tinha batido palma ainda, ela não estava pronta ainda para entrar. E a minha outra Uhum. aluna segurou ela e falou assim: não, só deixa eu te contar uma coisa. Você ficou sabendo do salgadinho novo que saiu das princesas? Cara, não E tinha deu no a texto volta. isso. Sim. Ela deu a volta. E quando a menina bateu a palminha, dela assim: agora vamos. Cara, pra mim aquilo foi. Eu falei: fantástico, cara, fantástico. Elas entenderam. É entender em cena, né? Ter a compreensão em Uhum. cena e do companheirismo. Porque ela poderia ter sido egoísta, sabe? Poderia ter Sim. saído. Falar assim, ela errou, sabe? Que tem muita gente que faz isso, né? Ela que errou. É, Não, ela sim, pegou e não é salvou a problema meu. cena. Ela entendeu o companheirismo de cena. E, cara, isso pra mim é muito, muito, muito legal, sabe? Uma das coisas mais legais para um professor. Sim, é o resultado, né? Você tá ali e você vê o resultado do teu trabalho, o resultado do trabalho da pessoa, é lógico. Mas é um resultado em si. Resultado é Aham. resultado, não tem como discutir com o resultado. O resultado tá É ali. um erro, Foi? errou a cena, beleza, mas consertou. É um resultado da aula, né? Porque a gente também ensina como consertar uma aula, como consertar um erro em cena, né?
E isso vale para fora do palco também, né? Isso vale para Tem a na vida. consciência, essa tensão. Sim, sim, vale muito. E falando de fora do palco, Guilherme, eu sei que às vezes pode ser intangível, tá? Mas o que que você acha que mudou? Assim, como que as ferramentas teatrais, como que tudo isso definiu quem é o Guilherme hoje? Como que o teatro te ajudou? O impacto do teatro fora do palco. Ó, falou o nome do quadro. Vamos lá. Como que foi? Que você consegue É, mensurar, né? É lógico que você consegue mensurar. Quem, consigo. às vezes é intrínseco. Eu tinha dentro de mim, Guilherme, nunca apareceu. Ele nunca foi pra fora, sabe? Era um cara que fazia as coisas, que falava, que dialogava, que tinha persuasão, que era comunicativo, que era inteligente, sabe? Inteligente na vida, em falar com as Uhum, pessoas, em tomar iniciativas, ideias, criatividade. Tava aqui uhum, dentro, não saía pra uhum. fora. O teatro simplesmente pegou esse Guilherme que tava lá dentro e ó, puxou pra fora. Sabe, deixou ele sair, sabe? Maturidade, né? Veio a maturidade, né? Veio a consciência corporal, a consciência de quem você é, né? O que você fala, o que você faz. Antes do teatro eu desmerecia quase tudo que eu fazia, né? Quase todo o meu trabalho eu mesmo desmerecia. E no Uhum, teatro eu aprendi a dar valor nos seus pequenos crescimentos, né? Nas pequenas coisas. Que sim. ninguém é perfeito, então todo mundo cresce aos poucos. E mudou muito. E só disso mudou muito, né? De eu reconhecer, me reconhecer como um profissional, me reconhecer como uma pessoa que sim tem fala, sim sabe dialogar, sim pode dar uma opinião, sabe? Pode ter uma criatividade. Deu força, né? Eu sou uma pessoa Sim. muito mais forte hoje. Eu sou uma pessoa muito, muito mais forte. Sem dúvida alguma, por causa do teatro. O teatro que me Hum, trouxe aqui. Onde eu tô, eu seria outra sim. pessoa. Com certeza eu seria outra pessoa. Se eu não tivesse feito teatro. É, certeza, né? E é intrigante isso, porque ele de fato expõe, ele de fato transforma, e ele te transforma às vezes sem você perceber, e quando você percebe, é aí que a transformação é gigante. Porque quando você começa a perceber, você percebe pelo que as outras pessoas estão falando, e você percebe pelo que você começa a sentir, né? Você começa a sentir algo, você começa a transmitir algo, e o Guilherme, ele me conhece desde pequenininho, né? Me conhece desde aquela bolinha redondinha lá, que era, e você viu a minha transformação. Tá certo que a principal transformação ocorreu quando você estava no Rio, mas foi outra, né? É completamente outra transformação. Eu lembro quando eu voltei, eu falei pro Jorge. Eu falei assim, Jorge, o Isam está muito diferente. Ele está muito mais profissional, mais Maduro. homem, sabe? Mas Maduro, né? Maturidade. Uhum. é outra pessoa, sabe? Você parece que cresceu 10 anos em 4. É um absurdo, assim. E é visível, né? E é visível que o teatro ajuda muito nisso também. Ele Sim. te dá essa potência. Sim. Algumas coisas elas são intangíveis, mas outras não. Por exemplo, o primeiro lugar onde transpareceu o teatro para mim foi no colégio. Era uma pessoa que não sabia ler, entendeu? Já falei aqui, minha mãe pediu para me reprovar de ano porque eu não sabia ler. E aí, com a interpretação, com a leitura de texto, com tudo aquilo que o teatro foi interessante, Uhum. comecei a mudar no colégio, comecei a transparecer, e depois em casa. Assim, é engraçado demais você falar, porque seria outra pessoa, completamente outra pessoa. Não sei se seria melhor ou pior. Eu acredito que seria pior, porque Aí eu o, ia ser. o teatro ele te dá esse processo de conhecimento, né? E todo mundo que se conhece entende o potencial, entende o que pode fazer, o que não pode, quando deve, quando não deve fazer. Se toma esse nível de protagonismo da tua vida, digamos assim. Você começa a ter essa noção, né? Do quanto que você pode. Que nem o Gui é um exemplo disso. Ele sabe o quanto ele pode e ele vai correr atrás disso, porque Uhum. ele pode. Não sei se necessariamente era assim antes do teatro, mas agora o teatro ele te deu ferramentas para que você tivesse segurança na hora de fazer isso. Porque o Guilherme Uhum. não daria uma aula antes, talvez, fora do teatro. Mas agora que ele já tem ferramenta teatral, pô, ele tá aqui numa live comigo, tranquilo. Entende? Então, pô, fez novela, fez.
cara, é outra transformação. É outra É, pegada, né? é, um exemplo. Desculpa. Um Salute, exemplo. salute. Rinite, ataca minha rinite de vez em quando. Fugiu até da minha mente o exemplo. Em relação a gente tá falando em relação ao crescimento, né? Isso, o impacto, né? Fora do palco, como é o Guilherme fora do palco, né? Ah, um exemplo que eu ia falar é que eu falei agora há pouco. Do sim. Eu não sabia falar não, eu só sabia falar sim. Sabe? Por exemplo, se alguém perguntasse, esse figurino tá bom? Eu falo assim, tá legal. E na minha cabeça tava assim, faltou um brilho ali, uma coisa aqui. E eu guardava tudo isso pra mim, na vida. E o Sim, teatro me ensinou, tipo, as pessoas, no teatro a gente tem que criar tudo junto, né? Então sempre a ideia da pessoa é legal. E você falar que não estar bom, não é legal, que você não quer ir, que você não quer. Eu acho que é o poder do não, né? Você já ouviu falar do poder do não? sim, sim, Coisa sim. muito grande. E no teatro a gente aprende a falar não sem machucar o outro. Tipo, não é uma coisa que é absurdo. Uhum. Isso é uma coisa que, olha, de verdade, cresceu muito. Cresceu Você muito. aprende a aceitar o não também, né? Você aprende a aceitar o Aham, não com também. certeza. Uhum. Porque o não é a palavra que ninguém quer. Desde pequeno você é ensinado que o não é ruim, Aham, não é sabe? É chato, sempre, é triste, sim. é chato. Mãe, posso tal lugar? Posso fazer isso? Não, não, não. E aí você fica, meu Deus. E quando você começa a receber sim, você só quer dar sim pros outros, né? Ah, sim, ó, sim é legal, então vou dar sim pra todo Aham, mundo. Sim. Guilherme, você pode fazer 150 mil projetos comigo? Sim, aham. posso fazer. E aí atrela a tua ansiedade e vai lá, meu Deus, bate lá no teto, né? Guilherme, é. E olha que o Gui ainda aceita bastante Atacada. projeto, né, Gui? Aceita bastante projeto. Então, Porque, esse era um problema mas que é, eu tinha. ah, Eu, eu vejo como mais. eu gosto de fazer as coisas, convite eu tenho o tempo todo para fazer uma coisa ou outra, mas nem sempre dá para eu concluir. Então, eu aprendi a dizer não também para isso. Eu vi. Desculpa, perdão. Tranquilo, eu vejo isso mais como esse teu lado do querer viver, né? Porque o Guilherme é muito dessa de, cara, eu preciso dessa experiência, eu preciso viver isso, eu preciso ver aquilo. E aí você Só um abraça, né? Você pouquinho. pega, vou fazer, eu vou abraçar. Tranquilo, tranquilo. E o Guilherme tem isso, gente. Você que está assistindo gravado aí. O Guilherme tem isso. Ele pega um projeto, abraça. E ó, vou te dizer para vocês que o Gui foi quem me abriu os olhos para um lado profissional do teatro. Eu comecei o meu lado profissional fortemente porque eu vi o Gui começando o dele também. O Guilherme que incentivou esse lance, né? A gente montou a companhia, fez a CIA 3x1 lá e fez a apresentação. Foi o Guilherme sempre é essa pessoa que puxa o carrinho. Vamos fazer? Dá pra fazer, gente. Dá pra Vamos, fazer, vamos gente! fazer. É, sim, sim. Montar a escola e diferente. Você sempre foi muito essa pessoa de, cara, vamos fazer, vamos realizar, vamos viver aqui, gente. Vamos. Por que não, né? Por que não? Foi muito disso. Eu gosto E, muito de criar, realizar. E depois que você faz uma, duas, três vezes e vê que dá certo. E, gente, dar certo não é ter sucesso. Dar certo sucessão, é né? fazer, né? Uhum. Acontecer. Vamos lá, Tirar do você. papel. Eu vou fazer um espetáculo. Aí você faz espetáculo. Aí não dá bilheteria. Não é um espetáculo chamativo, enfim. Mas você fez. Aí você vai fazer outro. Aí vai ser um espetáculo. Aí vai ser beleza. Aí você vai fazer outro, aí já não vai ser. Aí vai fazer outra e nisso você vai aprendendo a fazer. Aí você faz coisas na vida, né? Faz uma apresentação ali, você faz uma apresentação numa escola, vai dar certo. Você faz uma apresentação no shopping, vai dar certo. Você começa a ter Uhum. essa coisa do vamos fazer, vamos se jogar. Eu gosto de Experimentar, jogar. vamos correr. Inclusive, Sim, hã? sim, sim. Não, inclusive eu já tô com ideias de apresentação agora que as coisas tá melhorando aí, eu já tô com ideias. Bora, bora teatro. Borbulhando, né? Você fica um pouquinho, você dá aquela pausa ali fora do teatro, você já fica, meu Deus, o que eu preciso fazer Fica. aqui para realizar? Gui, eu quero te fazer uma penúltima pergunta.
tá? Aham. Eu sei que daqui a pouco você tem que trabalhar e tá na correria do dia a dia, né? Domingueira não é só descanso, né, Guilherme? Não. É, qual que foi a peça que mais te impactou, assim? A peça que você montou, que você assistiu, a peça que te deu um clique? Pode ser um clique corporal, um clique de voz, um clique de produção, algum clique que você olhou e falou assim, cara, é isso. Olha, a mais importante pra mim na minha vida foi Maria Dublada, porque foi meu pontapé inicial. Como desde lá eu nunca parei, Uhum, foi meu grande momento, foi minha grande. Olha, ali eu aprendi que eu podia crescer, ali eu aprendi que o teatro era um lugar bom, de pessoas boas, sabe? De crescimento. E aquele dia da primeira apresentação mudou a minha vida. Tipo, mudou, cara. Mudou o rumo da minha vida, mudou tudo. Tudo que eu uhum, sou hoje, aquele dia foi. Lembra que as pessoas tem uma fala assim de que diz que são anos para construir uma vida e um segundo para mudar todo sim, o rumo pra dela. destruir, né? Sim. Mas Destruir no ou caso, melhorar, né? vai mudar o Mudar. rumo. Sim, sim, mudar um. Eu tava construindo uma vida ali. Faculdade, pá, passei da escola. Tava indo para uma vida. E de repente aquela apresentação específica mudou todo mundo, sabe? Mudou, foi para todo, tudo diferente do que eu tava me programando. Eu Uhum. gostei bastante dessa mudança. Você lembra dessa sensação quando você olhou o público pela primeira vez? Lembro, 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 porque eu tremia muito por dentro. Eu tava muito nervoso. As pessoas me olhavam, gente. As pessoas me olhavam, eu não queria olhar elas. Elas me olhavam. Hoje, eu subo no palco e eu, Vicky, você tá aqui pelado. Ah, não, mas Você tá aqui pelado, Vicky. A criança mais gostosa ainda. Que bonitinha. sim, sim. É outra coisa. Eu sou outra pessoa, de verdade. Legal, cara. E eu acho que já essa fala pra você é muito simples, né? Mas, Gui, o que que você diria? O que que você falaria pra pessoa que quer entrar no teatro e às vezes não quer seguir carreira, ela quer entrar no teatro como hobby, ou quer entrar no teatro por causa da timidez, pra expressão, quer experimentar. O que que você diria pra ela? O que que você falaria Eu, assim? di- eu digo que a vida, ela tem muitos. Ela é muito complexa. E o teatro ele tem um conhecimento de muitas coisas das quais poucas pessoas conhecem. Então, para você que não vai usar isso como profissão, como hobby, vai ser um crescimento gigantesco. Eu vou dar exemplos, porque eu acho que exemplo é o mais claro. Sim. No dia que alguém quiser passar a perna em você, você vai saber se impor. No dia que você precisar de diálogo para alguma situação, você vai saber dialogar. No dia que você precisar se comunicar, você vai saber se comunicar. Entendeu? E você Uhum. vai entender que às vezes você vai estar com um corpo que te desfavorece, entendeu? Em determinada situação. Um exemplo. Vamos lá, você está numa empresa, aí você está tendo algum problema, ou quer pedir alguma coisa, ou quer ter uma ideia. Você não vai guardar isso para você. Você vai saber Uhum. dialogar. E o mais legal, você consegue dialogar de uma forma boa, clara, porque você Natural. sabe falar, você aprende a falar. Uhum. Gente, se você consegue falar para 1.000 pessoas num palco, com certeza você vai conseguir falar para uma pessoa, você vai conseguir conversar com uma pessoa. A sua vida com o teatro, com certeza vai se tornar mais leve. Assim, certeza absoluta, vai se tornar uma vida mais leve. Então, é muito bacana fazer teatro. Faça teatro. Faça com meu Se amigo der a Eliseu. chance. Experimente, né? Experimente. Experimente. Mas se E o. experimentar, vai ficar. Não adianta. É É, gostoso. picado, né, pelo bichinho. E essa é uma das razões que eu produzo bastante conteúdo aqui. É para mostrar para a pessoa que às vezes ela pode se interessar por um
único setor ali. Ela gosta de voz, vou me interessar por voz. Eu Aham. gosto de expressão corporal, vou me interessar por expressão corporal. Eu, particularmente, eu gosto muito de criação de personagem. Até hoje eu não falei sobre criação de personagem no perfil aqui. Mas eu gosto muito. Então, se a galera quiser, eu posso falar. Mas é porque eu sempre tô com essa pegada voltada para mostrar para você o quanto que o teatro, de fato, ele impacta a sua vida fora do palco. E às vezes não tem como você mensurar, né? Às vezes é enfim, eu faço tantas perguntas, Gui. Você gostaria de me fazer alguma pergunta que você nunca tenha me feito, ou que você já tenha me feito? Enfim, você tem alguma coisa na tua mente aí que você falou assim? Nunca perguntei pra Elisanzinho isso aqui. Posso perguntar? Eu Eu pergunto tô tudo. sempre. Eu É verdade. pergunto tudo. Eu não deixo nenhuma dúvida, mano. É verdade. Nenhuma. Nenhuma, O cara. Gui, ó, Nenhuma. vou falar uma coisa, vou abrir o coração aqui. O Gui, ele é uma pessoa que ele tem um ponto de vista muito claro. Assim, ele já abriu minha cabeça de diversas formas para, sabe, para coisas que são comuns do nosso dia a dia, onde eu tinha meu preconceito, onde eu tinha meu ponto de vista, vindo da minha criação, vindo das coisas que eu vivi. E o Guilherme, ele sempre foi essa pessoa de tipo assim, essa comunicação clara que ele falou é muito transparente nele, assim, eu vejo demais. O Guilherme olha uma coisa e fala assim, mas por que que você acha isso? E aí a gente bate um papo reflexivo de 1 hora e aí a gente, cara, é verdade. Talvez eu não tinha olhado para esse lado, eu não tinha visto esse ponto aqui. O Gui, acho que isso trouxe, eu não sei se você era assim antes do teatro ou não, mas Não. porque eu só te conheci depois de teatro, né? Mas, cara, isso é incrível, sabe? São pontos que destacam na pessoa, né? Você conhece teu amigo, e se você fosse perguntar para, se viesse essa pergunta para você, quem você chamaria para te dar uma dica de tal coisa? Pô, entendeu? Você vai ter um monte de amigo. Quem te chamaria para te dar uma dica de arrumar teu carro, ou quem você chamaria para te dar uma dica de consertar uma coisa na tua casa? Quem você chamaria para te dar uma dica de profissão? Quem você chamaria? E sempre vai tendo, né, essas pessoas que vão aparecendo. O guia é essa pessoa de, cara, mente aberta. Sabe, mente aberta, ele comunica, ele explica, ele aceita, tranquilo, tranquilo demais. E Isso é você aprendeu verdade. isso com teatro, foi? Foi com o teatro. Não, não, sem dúvida alguma. Não, quem eu sou é o teatro, cara. Não, não foi minha formação. Por isso que eu sou tão. É bacana você me chamar para conversar sobre isso, porque é quase que eu, sabe? O teatro sou eu. Eu vivo. Sim. Eu tive, eu tive muitos problemas, assim, internos em relação a desenvolvimento teatral, né? Tipo, ai, será que realmente eu sou um bom ator? Será que realmente eu sou um bom produtor? Será que realmente eu. E eu cheguei num ponto, né, que já faz um tempinho. Cheguei num ponto que eu falei assim: não, cara, eu sou o Guilherme no teatro, eu sou o Guilherme na produção, né? Eu não sou o melhor nem o pior. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho o meu conhecimento. E o teatro ele proporciona isso pra você também, de você, tipo, você é você, cara. Se você é uma pessoa baixinha, você vai se achar ali nos personagens mais baixos, sabe? Ou você vai usar uma perna de pau. Se você é uma pessoa Sim. alta, você vai se achar no personagem alto, ou você vai ficar de joelho, tipo, você se encontra, ao invés de você achar que você, eu nunca vou ser tal coisa porque eu Padrão, sou. né? Padrão. Exatamente. Você não, você entende que você é aquela, você é daquele jeito lá dentro, sabe? E daí Uhum. você consegue descobrir, né, suas capacidades, você expande o horizonte, né? E isso é muito Sim. bacana. O mais louco é que tudo dentro do teatro, não que vire piada, mas tudo no teatro se transforma em algo. Se você é pequeno e você pega um personagem que era pra ser grande, aquele personagem ele vai ser grande mesmo você sendo pequeno. Mesmo se você tendo uma Aham. baixa altura, diferente, gente. Sabe? Se você é gordinho e você pega um personagem que era pra ser magro, seu personagem ele vai ser o magro sendo gordinho. O teatro ele Aham. te possibilita você se adaptar e você aceitar como você é. O Michael já falou isso. Ele falou que ele se encontrou dentro do teatro. Foi a forma com que ele viu a transformação dele. Ele se encontrou. Ali era um lugar onde ele podia dar a voz dele, podia dar a opinião dele, podia ser ele, sem essas amarras sociais que a gente tem no dia a dia, né? O Guilherme talvez não pode ser o Guilherme de fato lá na pizzaria. O Guilherme não pode ser o Guilherme de fato, sei lá, em algum no mercado, em algum lugar assim. Mas o Guilherme pode ser o Guilherme lá no teatro, né? Aham. Exatamente. Exatamente.
O teatro, ele me cresceu, né? Ele me transformou. Sim. Pô, Guilherme, que papo gostoso, meu amor, que papo delicioso. Muito obrigado, cara, por vir aqui. Indiferente se tá com Eu, renite ou não, tá, Guilherme? Você tá é isso que eu ia espirrando ou não, falar. tá? Sabe o que é engraçado? Eu tô aqui com renite, espirrando, coisa. Antigamente, isso era uma coisa pra mim que eu ia estar. Eu não ia, eu ia parar essa live. Eu ia falar assim, gente, que vergonha, meu Deus. Eu não, eu tô aqui, todo mundo uma hora fica com renite e tudo mais, eu não vou parar, eu consigo falar. Sim. Eu consigo Depois que eu falar até as entendi a quatro. ansiedade, Gui, depois que eu entendi a ansiedade e entendi como eu poderia jogar com ela do meu lado e não contra mim, o perfeccionismo foi uma coisa que me matava. Você sabe que eu sou assim. Eu adianto Aham. os momentos e eu era muito perfeccionista. Então, pô, o Guilherme tá espirrando, eu vou falar, vamos deixar pra depois. Depois, outra hora a gente conversa, Gui, quando você estiver melhor. E, cara, isso não me preocupa, isso não me atrapalha mais em nada, de verdade, de verdade. Até porque eu não tô doente, eu só tô. É que assim, a gente. Eu dei uma limpada aqui em casa e daí deu uma atacadinha na renite. Mas é só isso. É só eu dar uma suadinha, depois eu volto pra falar. Meus neurônios ainda tá batendo. Ainda Sim, tá sim. funcionando. Quando eu comecei a gravar, ó, o cachorro tá latindo um monte, mas quando eu comecei a gravar, e se esse cachorro estivesse latindo, eu já estaria estressado. Sério, porque no meu ponto de vista a gravação precisava ser perfeita, não precisava. Eu sou o único ser humano da face da Terra, ninguém mais pode fazer barulho em volta de mim. Se eu tô gravando. E às vezes parece que quando a gente começa a gravar, começa a ter um monte de barulho, mas não, é que a tua atenção tá maior, né? A sua Aham. atenção ela tá voltada pra gravação ali. Se tá tendo barulho, se passarinho canta, se o vizinho xinga, aí já começa a ser, ai meu Deus, só na hora que eu vou gravar. Mas é que você não tá prestando atenção quando você não tá gravando, os vizinhos Aham. estão quebrando o pau também. Tá tendo música, tá tendo um cachorro, tá tendo tudo. Mas relaxa, relaxa que a tua ansiedade vai embora. Gui, muito Foi obrigado, de a... coração, Pia. De Eu que verdade. agradeço. Muito obrigado. Eu quero te trazer aqui outra hora para você falar sobre cinema, sobre TV, que é uma arte que você domina Eu quero. bastante, que você já Eu tem bastante quero. experiência. E eu acho Eu que une bastante, né? quero. Porque o cinema, o berço do cinema sempre foi o teatro, né? Saiu Uhum. dali e sempre vai ser para lá. Sim, com certeza. Mas obrigado, Gui, de coração. Obrigado, Eu obrigado. que Como que o pessoal agradeço, te gente. encontra? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, que vai ver ainda. Você vai deixar disponível, né? Vai ficar. Ixi, a galera vai cansar de ver você, esse teu rostinho aí, Guilherme. Vai passar o tempo todo aí. Como que o pessoal te encontra, Gui? Aonde você Ah, o quiser. pessoal, arroba Gui Machados. No final tem um S, tá? Arroba Gui Gui Machados Machados. no Instagram. Lá vocês vão me encontrar. Lá no meu Instagram tem, quem quiser ver, tem lá fotinhas das minhas apresentações, tem vídeos das novelas que eu participei. Tem bastante coisa, acho que só tem coisa de teatro e cinema lá. Olha para aquilo e fala assim: é um ator. É um exímio É, ator. é um pouquinho Obrigado, suas Gui. coisas pessoais tem lá. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado de Beijão, coração, obrigado, gente. Vai Jean. lá conhecer o perfil do Guilherme lá, tá? Obrigado, É, Gui. Outra hora o Guilherme aparece aqui, tá? tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente.